Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas do Vasco. Finalmente, contrato da Série 7 Partners com o Vasco Associativo foi aberto pela Justiça. Todos os órgãos de imprensa estão tendo acesso. Inclusive, eu quero até pedir desculpa aos assinantes, aqui os inscritos do nosso canal. Geralmente eu coloco o vídeo entre 11 horas, 11h30 da manhã. E hoje o vídeo está saindo mais tarde por causa disso. Saiu essa notícia que foi uma bomba no GE e eu tive que pesquisar, não só para entender a notícia, mas também para tentar pegar o contrato para ler. E aí teve que entrar no site da Justiça de São Paulo, me enrolei um pouco, tive que pedir para amigos que são advogados conseguir baixar para mim, para a gente fazer uma leitura rápida para montar o vídeo. São 1h30 da tarde agora, eu estou gravando o vídeo agora. Eu acho que esse vídeo só vai no ar lá para umas 2 e poucas da tarde, 2h30 da tarde. Né? Tem que editar, embedar vídeo, isso demora um pouquinho. Mas eu acho que em uma hora no máximo a gente faz aí. Eu tentei pegar 3 tópicos para ficar, que eu achei os mais importantes, né? Não consegui ainda ler o contrato todo, mas 3 tópicos me chamaram muita atenção. Estou trazendo 3 tópicos que o próprio GE também publicou, esses tópicos. Eu vou trazer as lâminas do GE para colocar aqui e tentar a gente conversar sobre esses 3 tópicos do contrato que foi aberto. Vamos tentar entender o contrato da Sete Partners com o Vasco da Gama. Olha, as coisinhas aí interessantes, né? Como é que os caras fazem narrativas esquisitas. Mas antes de apresentar contrato, de falar essas coisas todas, pedir para que você não esqueça de deixar o like aqui no canal. Esse like ele é muito importante para a gente, né? Ele ajuda muito o crescimento do canal através do like. Então não custa nada. Vai lá, deixa o like, aperta lá no joinha, né? Então se você não gosta de mim, não gosta do canal, não gosta do jeito que eu falo, não gosta nem do Vasco, cara, vai lá e dá um dislike, não tem problema nenhum. Mas registra lá para o YouTube o seu sentimento quanto a esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, poxa, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, isso faz o canal crescer através dos nossos inscritos, né? Se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Dado o recado, vamos agora tentar analisar esses 3 tópicos que eu achei bem interessantes do contrato. Foram 3 pinceladas. O GE eu trouxe mais umas coisinhas, mas eu achei besteira. Tem outras coisas no contrato que eu não vou dar uma lida. Se achar interessante, eu faço um outro vídeo sobre uma outra parte aí. Mas eu achei essas 3 assim, foram as que mais chamaram minha atenção e realmente foi o destaque do GE. E eu aproveitei as lâminas do GE e trouxe aqui para a gente impresso, para a gente poder entender, né? Até porque o GE já fez um resumo, tirou aqueles termos técnicos das cláusulas que está enchendo o contrato, caput, essas coisas assim. E aí fica mais fácil de entender o que está escrito e a gente bater um papo sobre esse contrato aí da SAF contrato de venda, né, do futebol do Vasco, da Vasco SAF para a Série 7 Partes. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero só dar um recado aqui rápido, mas é rápido, rapidinho. É sobre o Live Pix ainda, o sorteio vai ser segunda-feira agora. Essa galera aí, ó, Manuel Araújo, Luiz Martins, Márcio Nonato, Luiz Antônio Martins, o Amorésio de Lopes, Raimundo Araújo, Ailzo Menezes, Márcio Gomes, Glaucus Vilarino, Rivelino Freitas, nome de craque, hein? Carlos Augusto, essa galera toda fez a doação do LivePix, está participando do sorteio da camisa, mas não mandou ainda o número do WhatsApp. Então, estou pedindo que vocês coloquem o WhatsApp com DDD, para quando for fazer o sorteio, já ter o cadastro de todo mundo, para que se um de vocês vencer o sorteio, eu possa entrar em contato e entregar a camisa, porque senão como é que eu vou fazer para entregar a camisa? Complica, né? Então manda aí um e-mail para o comercial.gigantevascaíno@gmail.com com o número do seu WhatsApp, tá legal? Com o DDD. É importante mandar o DDD também, vai te poder cadastrar direitinho lá no WhatsApp. Dito isso, vamos agora para a primeira lâmina. Eu vou botar aqui a primeira lâmina do GE. A gente vai vendo. O contrato que foi aberto... Opa, passou de novo o LivePix aí. Tá errado isso aqui, pô. Peraí, deixa eu tirar o LivePix aqui. Eu me enrolo, cara. Eu não sei mexer nisso direito, não. Ah, é aqui, ó. Foi mal. Eu não sei mexer no negócio, aí eu me enrolo. Ah, entrou. O contrato que foi aberto, são vários contratos. Primeiro, para entender que são vários contratos. Mas existem 2 contratos principais. O acordo de acionistas e o projeto financeiro. O projeto financeiro não foi aberto. O que foi aberto foi o acordo entre acionistas, que já dá para ter uma ideia legal do que está acontecendo. Veja bem que esse acordo de acionistas, esse contrato, só pôde ser aberto porque a juíza da 27ª Vara Civil lá de São Paulo, ela recusou o segredo de justiça e abriu o contrato. Então o contrato ficou público.
Todo mundo tem acesso a esse contrato, mas é só o contrato de acionista. Isso porque a KPMG, que foi a intermediária entre a negociação das 7 partes e o Vasco, ou seja, tecnicamente foi ela que apresentou, foi ela que referendou a venda, né, ao Vasco. A KPMG está cobrando ao Vasco o valor de 26,6 milhões de reais por esse negócio, né, que era uma comissão que ela tinha que receber. E diz que o Vasco já pagou 6,6 milhões. Então ainda faltam 20 milhões para receber. Né? E aí ela entrou na justiça, e aí, para entrar na justiça, ela teve que anexar o contrato de acionistas, que consta a parte que interessa a ela. E esse contrato acabou sendo aberto. E aí o pessoal está tendo acesso, né? E você vai lá, processo, digita, tal, pega o número pega o contrato e pode ler o contrato. E aí a gente conseguiu pegar essa parte aí que está até no GE, né? Mas a gente conseguiu ler uma parte do contrato para poder entender mais a fundo, né? E aí eu achei essa parte interessante. Obrigações financeiras, olha lá. Apesar de não conter, esse é um texto do GE, apesar de não conter todas as cifras da sociedade entre Vasco e 7 Partners, pois esses estão escondidos, né, ou estão contidos no contrato de investimento, que é o contrato que não foi aberto, o acordo de acionistas faz menção a valores quando é necessário tratar de regras e penalidades. Por isso, há aberturas de parte do panorama financeiro. Ou seja, parte daquele contrato de investimento, parte do contrato financeiro, ele vai ser mostrado aqui no acordo de acionistas, porque quando é um acordo, você tem coisas a cumprir, cláusulas que você tem que cumprir e as punições se você não cumprir, os dois lados, né? E aí você consegue ver em cima desse, quais os valores que vão começar a surgir, começam a aparecer, você consegue entender mais ou menos o cenário do contrato financeiro. Claro que o contrato financeiro deve ter coisas mais absurdas. Então vamos lá. Ao comprar a SAF, a 7 Partners se comprometeu a assumir as dívidas feitas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, a Associação Civil, e fazer apostas anuais na própria empresa. Esses números já eram públicos. Ponto. Vamos lá. Até 700 milhões em pagamento de dívidas, 700 milhões em investimentos na SAF e até 28 milhões em custos de estruturação da empresa e da transação. A comissão de assessores, da KPMG, tudo tem que estar aqui dentro desses 28 milhões que a 7 Partners ia assumir, ou seja, a SAF ia assumir, né? Quem assume essa dívida é a Vasco da Gama SAF, que era naquele momento controlada pela 7 Partners. Porém, aqui já temos um probleminha, já temos um detalhe. Você lendo isso aqui rápido, você entende que o negócio é 1 bilhão e 400 milhões. 700 milhões em dívida e 700 milhões em aporte. É isso que você entende? Mas não é isso que está escrito no contrato. Essa é a lâmina do GE. Mas não é isso que está escrito no contrato. No contrato deixa claro que esses 7 milhões de pagamento de dívidas podem ser feitos com o circulante da Vasco SAF. Ou seja, é o Vasco pagando o Vasco. É a Vasco SAF pagando a própria SAF. Então, ele tem a responsabilidade de pagar os 700 milhões de dívidas. Eles têm essa responsabilidade. A 7 Partners assumiu realmente, em contrato, essa responsabilidade. Mas ela não assumiu pagar 700 milhões com dinheiro e botar mais 700 milhões de aporte. Não é isso. Ela vai colocar 700 milhões de aporte. E aí o próprio negócio vai sendo gerido e vai pagando a dívida. Mas não era isso que o Salgado falava, lembra? Vendemos a empresa por 1 bilhão e 400, não é 1 bilhão e 400, esse é um discurso que não existe. E o GE meio que coloca uma narrativa estranha. Ele não diz nem que sim, nem que não, é um fato, mas é interpretativo. E pelo texto parece que dá a entender que só são dois tópicos, até 700 milhões em pagamento de dívida e SAF milhões em investimentos na SAF. Não parece que 700 milhões é uma coisa e os outros 700 milhões é outra coisa, quando tudo é a mesma coisa. Na verdade, você não tem 700 milhões para pagamento de dívida e mais 700 milhões em aporte. O texto não diz isso, mas ele dá a entender quando ele divide em tópicos. Ele parece que é um dinheiro para uma coisa e um dinheiro para outra coisa. Não é. É o mesmo dinheiro. É um dinheiro só. É 700 milhões sendo gerido o negócio e o próprio negócio pagando mais 700 milhões. É isso que está acontecendo. Né? Então, a lâmina já é meio complicada da matéria do GE, mas tudo bem, faz parte, né? Tudo bem. Né? E até 20 milhões, não estou dizendo aqui que foi má fé, nada disso, só que tem que esclarecer, alguém tem que falar que isso aí está errado. Se você pega lá o contrato mesmo, eu fui lá no contrato está dizendo que não, que os 700 milhões podem ser geridos com os recursos próprios do negócio. Um termo lá que é mais ou menos isso. E 28 milhões em custo de estruturação, que é as comissões, né? Para assessores e tal. E aí a gente tem que começar a entender, porque aí não aparece, só vai aparecer isso no planejamento financeiro, e esse contrato não foi aberto, quem são
os assessores que levaram a comissão. A KPMG a gente já sabe que tinha que levar, não levou, tratando na justiça. E quem são os outros assessores que levaram a comissão? Será que o Salgado levou a comissão? Não acredito não, porque ele era o presidente, né? Ele não era um assessor, não tinha como ele entrar legalmente no contrato e aparecer. Só se levou por fora, só se alguém deu um presentinho para ele por fora. Mas quem são esses assessores? O Luiz Melo era um assessor, Luiz Melo ganhou ações da empresa, entrou para a 77 Carioca. Por que o Luiz Melo se tornou CEO da Vasco da Gama SAF? Né? Por que ele sai de funcionário do Vasco e vai ser funcionário da Vasco SAF? O que já era antiético, né? Por assim dizer, um cara que participa da venda assume um cargo na empresa. Já era bem esquisito isso, mas se ele é o se ele é um dos sócios da 77 Carioca, ora, ele tem interesse em ser o CEO, né? Ele até tem interesse que o negócio dê certo, é que ele era incompetente mesmo. Não é só questão de ser flamenguista, tal, isso é um detalhe ruim, né? É um detalhe ruim. Mas não é só, a questão não é só essa, não é a questão só do cara ser flamenguista, a questão é que ele não era um bom gestor. E aí não entendia nada de futebol, e a Vasco da Gama SAF é uma empresa de futebol. Então tem que saber quem são esses assessores aí. Aí agora a gente vai para a lâmina 2. Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui sem fazer besteira. Lâmina 2, aí, tá aí, consegui. O orçamento do futebol. Aí agora começam os discursos de alguns coleguinhas aí, o pessoal de imprensa, alguns jornalistas aí, né, a galera que fica com os discursos assim meio esquisitos. Olha o que está escrito aí, olha só. Orçamento do futebol, veja bem. O aporte é uma coisa, o orçamento de futebol é outra. Porque, mas como é que o cara vai botar 700 milhões parcelado e vai investir 320 no futebol? Pera aí, amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa. A empresa, a 77 Partners, ela controla, ela faz a gestão da Vasco da Gama SAF, e ela tinha que colocar o aporte e fazer a gestão. A gestão é você aumentar a receita, é você aumentar o orçamento através das suas receitas próprias. Então você vai gerir o clube com receita, o clube não pode ser gerido com aporte. Aporte é para crescimento da empresa. Você faz um aporte para o crescimento da empresa. A empresa tem que ser gerida com seus próprios recursos. E você precisa de um bom departamento de marketing, que a 77 Partners não construiu, um bom departamento comercial, que a 77 Partners não construiu. A 77 Partners não fez nada, porque não tinha interesse em fazer nada. Porque era uma empresa que só queria o CNPJ da Vasco da Gama SAF, para pegar empréstimo, para fazer isso. É isso que eles queriam. Então vamos lá. Olha a cláusula de contrato, obrigação. Eles tinham uma obrigação em todas as categorias de futebol, masculino, feminino, adulto e base, de fazer um orçamento de 360 milhões nas somas do ano de 2022 e 2023. Em 2022, eles usaram o aporte todo para pagar a dívida. Foi assim que até que o Paulo Brax falou. Não podia contratar jogador, não podia fazer nada, porque já entraram com a janela fechada. Os caras entraram em setembro, né? E aí foi quando completou a venda. E aí tudo bem, não podia ter orçamento de futebol. Mas esses 6 meses dele já somam em 2023. Então, em 2023, você tinha que ter um baita de um aporte. E você fez um orçamento de 110 milhões. E ficou um monte de jornalista falando é o maior orçamento da história do Vasco. Ah, que maravilha. Os caras já estavam descumprindo uma cláusula do contrato. O Salgado tinha que ter vindo a público falar. O Salgado tinha que ter, se não via a público, pelo menos tinha que ter apertado os caras no conselho administrativo. Falou, olha só, cadê o orçamento combinado em contrato? Nós combinamos 360 milhões somado no passado esse ano. No passado você não colocou nada, porque eram só aí 4 meses que você tinha aí, 5 meses de gestão. Então esse ano você tem que fazer um aporte brabo, cara. E ele não fez isso. O feminino do Vasco chegou a descer para a Série C e o Vasco ficou nessa situação. Não teve investimento nenhum em 2023. Aliás, teve investimento, mas não esse aporte todo. O Vasco, é o maior aporte. O que a gente trouxe? A gente trouxe o Léo Pelé, a gente trouxe aquele centroavante que não fazia gol, que aí tudo bem, né? Até vou falar que a culpa nem é dos scouts, nem do Paulo Braz que contratou o cara. Esse que tá, Pedro Raul. Pô, o cara tinha sido vice-artilheiro do brasileiro no ano anterior. Então, a compra foi certa. Só que o cara não faz gol, o cara só fez gol naquele ano. O cara só foi bom em 2022. Em 2023 o cara voltou a ser a baranga que ele sempre foi e continua sendo. Né? Tá lá no Corinthians perdendo gols incríveis, como ele perdia no Vasco também. Mas o Vasco contratou Pedro Raul, contratou o Piton, contratou... Quem mais que o Vasco contratou? Lateral direito, o Vasco contratou o Puma Rodrigues, o Vasco contratou... Quem mais? O Cocão, o Vasco contratou aquele menino Jean, né? O Deluca, que quebrou a perna no treino. O Vasco contratou Jair, contratou Paulinho, mas já no meio do ano, na janela do meio de ano. O Vasco contratou Verrete na janela de meio de ano. O Vasco contratou quem mais? Mas isso tudo, o orçamento conta a contratação e conta também folha de pagamento, né? Então aí o cara vai inchando a folha para ele poder justificar os 360 milhões, né?
de orçamento anual. E mesmo assim não dá. 110 milhões foi de aquisição de jogador. Outra obrigação era 256 milhões, ou 250 milhões, perdão, ou 56% da receita anual, a considerar no máximo 50 milhões de vendas em atletas a cada ano, em 2024, 25 e 26. Ou seja, o orçamento desse ano tinha que ser 250 milhões. E o Vasco não teve esse orçamento. O Vasco não teve esse orçamento de 250 milhões. Aonde que o Vasco teve isso? O Vasco, pelo contrário, vendeu o Peck, vendeu o Marlon Gomes, vendeu o Aguinaldo, vendeu o Pedro Raul e não teve 250 milhões de receita anual. Orçamento não, desculpa. Em orçamento mesmo, perdão, em orçamento. Ele não teve 250 milhões em orçamento. É 50% da receita anual. Ou seja, o Vasco tem que ter uma receita anual de no mínimo 500 milhões e investir 250 milhões no futebol. Isso não aconteceu em 2024. A gente começa janeiro na podre, com mais 120, 140 milhões de investimento. Ele, Vasco está fazendo orçamento, Vasco está pensando grande, Vasco está trazendo 140 milhões de orçamento. Vasco vai estar contratando. Cara, não contratou ninguém. Quem Vasco contratou? João Vitor, o Adson. Quem mais que Vasco contratou, cara? Não contratou ninguém, cara. Mais uma cláusula não obedecida pela C7 Parte. Não gastou 250 milhões em orçamento em 2024 no futebol. Não gastou 360 milhões, somado 22 e 23 no futebol. E a terceira opção, a terceira cláusula é um dos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro a partir de 2027. Ou desempenho esportivo pré-determinado, mínimo sexto colocado no Brasileiro, classificação para Libertadores ou campeão da Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americano, é o que mais ou menos o Osório falava, tá em contrato, tá aí. Tem contrato, mas era só a partir de 2027, os caras quebraram bem antes disso. Então só aqui nós já temos 2 cláusulas não cumpridas pela C7 Parte. Os 360 milhões de orçamento para o futebol de 2022 e 2023, isso não aconteceu, e em 2024 o orçamento tinha que ser 250 milhões, ou 50% da receita anual, ou seja, você tinha que atingir uma receita de 500 milhões, e você não vai atingir essa receita. Os caras não quebraram antes, sumiram bem antes. Os caras já sabiam que não iam chegar lá, assinaram qualquer negócio. E o Vasco não falou nada. O seu Salgado de 2023 não reclamou dos caras. Olha só, que orçamento é esse aí? Cadê o orçamento de 2024? Já tem? Já tá na mão? Vamos começar a discutir esse orçamento? É um conselho administrativo, cara. O Vasco tinha 30%. 2 cadeiras no conselho de 5, quando cadeira de 7 cadeiras, o Vasco tinha 2 cadeiras. O Salgado podia falar, não é a maioria na votação, a maioria era realmente do gestor, que tem 70% das ações, mas o Salgado podia reclamar, cara, e não reclamou. Mas vai ficar pior. Ainda tem uma outra cláusula não cumprida, que é os 25 milhões até 30 de junho de 2024. No mínimo, até 30 de junho de 2024, investimento em infraestrutura não tinha passado de 5 milhões. O CT do Vasco continua sendo em cima de container. E eles estavam alegando que, não, a gente não pode fazer a obra porque o terreno não é nosso. Como é que a gente vai colocar azeitona na empada dos outros? E tinha jornalista, tinha canais aí de YouTube, canais grandes, defendendo essa maluquice. Não, mas veja bem, o cara tá certo. Pô, o cara vai fazer a obra na casa da sogra, e aí a sogra amanhã pede a casa e o dinheiro todo investiu, ficou lá. Era o que as pessoas estavam falando. Mas, meu amigo, não importa, ele assinou um contrato. Quando ele assinou o contrato, ele sabia que o terreno não era da prefeitura, não ia ser dele, que o terreno não era do Vasco, era uma concessão da prefeitura. A sede do Flamengo, lá do Coisa Ruim, a Gaiva, é concessão da prefeitura. Até hoje os caras não compraram o terreno, não é deles. Deve ser agora por uso capião. Mas eles ganharam o terreno, eles nunca compraram nada também. Tá lá o CT do Fluminense, é a mesma coisa. Agora a C7 Parte não queria investir, não, vai investir porque vou colocar. Então comprava um terreno e fazia. Ele não era obrigado a ajeitar o CT do Vasco, não. Olha só. O contrato, a cláusula não diz isso, que você é obrigado a ajeitar o CT Moacir Barbosa. Compra um terreno e faz um CT novo. 25 milhões você tinha que investir até 30 de junho de 2024. Não chegou a 5 milhões, é 4 milhões e alguma coisa de investimento feito em container, aumentaram os containers lá. Que o Ramon Dias e o Emiliano reclamaram. O Ramon Dias tomava banho em 2023, ele ia para casa tomar banho, porque não tinha condições, ele não tinha um banheiro para ele, para a comissão técnica. Trocar de roupa, tomar banho, não tinha uma sala para o cara, na sala de vídeo. A sala de imprensa que fazia a entrevista coletiva era a sala de vídeo, ia mudando o cenário, ia mudando a sala. A vergonha. E os caras não fizeram investimento nenhum, porque os caras tinham, o interesse dos caras era só o CNPJ, cara. Era só pegar empréstimo. E aí, a terceira e última lâmina, para não ficar muito cansativo e chato esse vídeo, para a gente poder entender. Olha só que bonitinho.
Essa é a cláusula que todo mundo fala. Então, só na lâmina anterior, só para a gente poder falar o seguinte na lâmina anterior, que esse negócio de que o investidor estava em dia com todas as suas obrigações é mentira, tá? Tá bom, Wellington Campos? É mentira, hein? Isso aí é mentira, tá provado agora pelo contrato que é mentira. Haviam várias outras cláusulas que os caras não vinham cumprindo, né? Então vamos lá. Aí agora, olha só que bonitinho. Na hipótese de inadimplência, segundo o contrato, passado 30 dias do vencimento da parcela do aporte, o Vasco emitiria um título no valor de R$1.000, que lhe daria direito a retomar o comando da SAF. Isso é chamado de bônus de subscrição. É o bônus de subscrição. É o que o pessoal fala, mas se eles não pagassem o aporte, o Vasco recomprava as ações por R$1.000. Mentira, não é isso. Olha, eu falei isso no vídeo passado. Não é isso. Eu vou explicar o que é isso. A 77 Partners também tinha um mecanismo com o mesmo nome em seu favor, o bônus de subscrição do investidor, que permitia que o grupo, mesmo inadimplente, há mais de 30 dias, pudesse voltar para a SAF mediante o depósito do aporte, acrescido de juros. Isso só poderia acontecer uma vez. Caso a 77 voltasse a ficar inadimplente, não haveria retorno. O que o contrato está dizendo? Olha só. Se você atrasar o aporte mais de 30 dias, o Vasco podia emitir um título chamado de bônus de subscrição no valor de R$1.000 e recuperava o controle da empresa. Não recuperava as ações da SAF, as ações da 77 Partners. O que ela pagou continua sendo dela. O Vasco pegava o controle, porque estava no período de lockout, que se chama, né? Que é o período onde a empresa não pagou tudo, mas por acordo, por contrato, se ela está com as obrigações em dia, ela tem o controle acionário, 70%, mesmo ainda não integralizando os 70%. Nesse período de lockout, que chama, né? Nesse período, nesse espaço, se a 77 Partners atrasasse mais de 30 dias, o Vasco podia emitir um título de R$1.000, chamado de bônus de subscrição, e retomar o controle. Aí a SAF ainda tinha também o seu bônus de subscrição. Aí vamos lá, o Vasco ela atrasou 31 dias, o Vasco emitiu o título e pegou o bônus de subscrição, retomou o controle. Aí com 40 dias, a 77 Partners vai lá e paga o valor do aporte com juros, com tudo direitinho que prevê. Ela também emite um título de R$1.000 e recupera o controle acionário. Mas essa situação só pode ser feita uma vez. Então só pode atrasar uma vez. Acontece, meus amigos, que o aporte de setembro do ano passado, a 77 Partners atrasou. Ela foi pagar em outubro. E ela pagou juros e... Como é que se fala? Pagou juros, pagou amora, pagou tudo. O Salgado emitiu o título de subscrição? Se ele tivesse emitido o título no ano passado, aí esse ano sim, o Pedrinho bastava esperar o cara não fazer o aporte, emitir o título e recuperava o controle acionário. Se bem que o Pedrinho fez isso em maio, não precisou ficar esperando setembro. O risco de maio a setembro era acontecer o que vem acontecendo, as penhoras da 77 Partners do grupo e penhorar a Vasco SAF inteira, já que ela tinha o controle acionário e estava dentro do período de lockout. O Pedrinho quebrou esse período do lockout e retomou o controle acionário da empresa. Mas ninguém recupera as ações. As ações são da 77 Partners. Não tem isso em contrato, isso não existe. Vai pagar R$1.000 e vai recuperar as ações. Isso é mentira. Isso é uma narrativa mentirosa. Está aí escrito o que acontecia. E o Pedrinho só podia fazer isso se o Salgado emitiu o bônus lá atrás. Se o meu Salgado não emitiu o título de bônus de subscrição do ano passado, isso não ia contar. Percebe? A 77 Partners poderia sim... como é que fala? A 77 poderia sim atrasar de novo. Aí a gente ia esperar setembro, e nós estaríamos agora em outubro, com um monte de penhora pipocando no mundo todo, e o Pedrinho tendo que esperar os caras, emitindo um título, um bônus, recuperando o controle, os caras não iam pagar, e aí sim você ia recuperar o controle. Mas se os caras corressem... A ECAP, é bom até falar nisso, a ECAP, agora em junho, ela pediu um empréstimo de 40 milhões ao dono do Chelsea, que tem uma empresa financeira. Não, nada a ver com o Chelsea, porque o cara é o mesmo, ele é um dos sócios também do grupo que é dono do Chelsea, e aí esse cara tem uma empresa financeira, esse cara emprestou 40 milhões para a ECAP, que é a detentora aí dos créditos, a controladora da 77 Partners. A ECAP pegou esse dinheiro com juros de 46%, agiotagem internacional. Para você pegar um dinheiro emprestado a um juros de 46%, você tem que estar sem crédito no mercado. A ECAP está quebrada.
É outra que está à beira de um colapso. Está vendendo tudo agora, vendendo iate, vendendo avião, está querendo vender tudo. Está à beira do colapso. Pegou um empréstimo de 46%, a um juros de 46%. E se não pagar a primeira parcela, os juros passam para 51%, aumenta 5% cada atraso. E os caras pegaram o empréstimo assim mesmo. Se o Vasco não tivesse feito o que o Pedrinho fez, esse dinheiro os caras iam fazer o aporte, para manter o controle de 70%. Porque para esses caras, eles iam pegar 70% das ações do Vasco e iam entregar à justiça. E o Vasco ia virar uma quenga. Qualquer um ia meter a mão. O Vasco ia virar quenga. Quenga barata, né? Porque todo mundo ia mandar no Vasco. Era líder hall. O Vasco ia ser fatiado. E aí você não recuperava nunca mais. O Vasco quebrava. O Vasco não ia ter um conselho administrativo, porque esses caras não estão nem aí. A ECAP não quer saber se o Vasco tem conselho administrativo, como é que está a gestão do negócio. Eles não estão nem aí, eles não querem saber, eles querem saber de dinheiro agora, eles estão atrás de dinheiro. Eu acho que a Leader Hall, que é o fundo britânico, está interessado em futebol. Era na mão desses caras que a gente ia ficar. Então o Pedrinho fez, mais uma vez, mostra que o Pedrinho fez correto. Não existia essa possibilidade de recuperar as ações da 77 Partes. As ações que ela pagou são delas. Não existe isso em contrato. O que você recuperava era o controle acionário. Uma coisa é controle acionário, outra coisa são as ações da empresa. O que é até muito justo. Porque, ó, veja bem, mais uma vez, para poder entender isso, basicamente, para terminar o vídeo. No período de lockout, que é o período que o cara tem o prazo para fazer os aportes. Ele tem até, sei lá, não lembro mais, mas até 2027 para fazer, os 26, né? Até 2026 ele tinha para fazer os aportes. Os aportes eram escalonados, 100 e pouco no ano, 240 no outro, 120 no outro, era uma escala. Durante esse período, chamado lockout, a ideia é que se esse período se concluir, falando assim, se esse período todo se tudo der certo, e o cara chegar no último ano e fizer os aportes direitinho, ele tem 70%. Ora, então, por um acordo de acionistas, eu te dou os 70% agora, você se comprometendo a fazer os aportes direitinho. É isso. Então o controle acionário era das 77 Partes porque ela vinha fazendo os aportes direitinho. Porém, se ela atrasasse esse aporte, eu Vasco, né, tenho o direito de fazer um título de subscrição, um bônus de subscrição de R$1.000 e recuperar o controle acionário. Porque, na verdade, eu tenho muito mais ações do que eles. Porque eles só passam a ter as ações depois que pagarem. Então, veja bem, eles pagaram até o aporte do ano passado. Quanto eles pagaram? 31%. Quanto o Vasco tem? O Vasco tem 69%. O Vasco retomou o controle acionário, porque o Vasco, o CRVG, é quem tem a maior parte das ações da Vasco SAF. Por um acordo de acionistas, esse controle acionário era das 77 Partes. Mas desde o momento que o cara não paga mais o aporte, opa, peraí, então é meu. Perfeito, essa parte do contrato é perfeito. Mas não existe possibilidade alguma de eu pegar os 31% que o cara pagou. Isso não existe. Perdão, existe. Mas ainda, eu não estou dizendo que existe, mas eu estou afirmando uma coisa que eu não tenho certeza. Então, desculpa, parece que existe. Fica melhor colocado assim. No Conselho Deliberativo, o candidato Levinciano, que foi candidato às eleições, né, e hoje faz parte do Conselho Deliberativo como oposição, sugeriu, disse que estudou a lei da SAF, e sugeriu o rompimento com os 31%, a recuperação desses 31%, através do cancelamento da Assembleia Ordinária do Vasco, Geral Ordinária, que fez a venda para 77 Partes. Aquela Assembleia que aprovou a venda do Vasco Associativo para 77 Partes, se ela for cancelada, tudo cai por terra. E o Vasco pode recuperar todas as porcentagens da Vasco SAF. Porém, não é tão simples assim. O Levinciano alega que existem vários motivos para ser cancelado aquela Assembleia. E legalmente, ele é um advogado muito bem sucedido, é um advogado naval. Ele foi advogado do Edmundo, né, naquela situação da Lagoa, do acidente do carro. Lembra aquela história que o Edmundo matou a menina e tal? O advogado foi o Levinciano, cara. Ele é um advogado respeitado. E ele diz que ele estudou a lei da SAF e que existe essa possibilidade, porque há vários indícios, há várias provas que houve vícios no rito, e essa Assembleia Ordinária pode ser cancelada. Não sei se o termo é cancelado, enfim, é isso que quer dizer. Se isso acontecer, aí sim, a SAF zera, a venda não existiu, o Vasco assume os 100% da SAF, pode vender para quem quiser, através de um novo contrato. Esse contrato ele é extinto, porque não faz sentido nenhum, e o Vasco fica com uma dívida com a 77 Partes de 310 milhões.
E aí vai ver com a ICAP como é que vai pagar. É isso que vai acontecer. Outro caminho é o Vasco continuar com a ação no arbitral, e o arbitral pode dar o ganho de causa para o Vasco, e aí o arbitral pode decidir que as ações são do Vasco, e o Vasco não deve nada para essas partes, que eu acho que é o melhor caminho, talvez. Vai demorar mais, mas é o melhor caminho. Mas o cenário é esse. Então dizer que o Vasco vai ser vendido, que tem fundo árabe agora aí, cara, agora complicou muito, porque a Lindenhall vai conseguir eliminar nos Estados Unidos, e a Lindenhall conseguindo essa eliminar, não tem venda. A menos que alguém que compre sabendo que tem 31% preso no exterior com a Lindenhall. Aí é outro papo. Aí você não sabe quem é que se tem um amigo que pode fazer um negócio desse, se tem um cara com muita grana que não está nem aí para 31% e fala, não, me dá isso aí, eu quero isso, não sei como é que vai fazer. Mas tem muitas coisas que tem que ainda que esclarecer, que andar, que precisa andar. Então vamos ter confiança e fé num Vasco unido. O que eu peço é que o Vasco se una, oposição, situação, se una e que veja o melhor para o Vasco. O Vasco não pode mais ser vilipendiado por esses canalha, por esses pilantras que colocaram a gente nessa situação. É isso que eu penso. É isso que eu penso, é isso que eu peço que a torcida, que os órgãos de imprensa, que os canais de YouTube parem com esses discursos mentirosos. Vamos falar o que está acontecendo, vamos defender o Vasco, esquece interesses pessoais, vamos defender o Vasco. Não tem como recuperar os 31%, nada, negócio de bônus de substância, é mentira. Você só recuperava o controle acionário. Isso nós já temos. Agora temos que entender como tirar esse 31%. Vamos informar os vascaínos, porque quando o cara que assiste o nosso canal é sócio do Vasco. O cara é sócio do Vasco, o cara é sócio lá que vota. E ele tem que saber o que está votando, cara. Já votou num negócio com um contrato fechado que ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe por onde anda, e votaram assim mesmo. Porque era um desespero, porque são 20 anos de desgraça, mas entramos num buraco talvez ainda pior. A sobrevivência do associativo ela está em alto risco pelo contrato que foi feito. Ainda não abriu o contrato financeiro, e são só 3 pedacinhos do contrato de acordo entre os acionistas que a gente está trazendo hoje. Gente, vamos tomar cuidado disso, vamos nos unir, o Vasco precisa se unir, os políticos do Vasco, os associados do Vasco, os canais de YouTube que falam de Vasco, os torcedores do Vasco, em prol do mesmo pensamento. Vamos caçar as bruxas, vamos caçar os culpados, mas vamos focar em salvar o Vasco, cara. Não adianta te expulsar fulano, caçar ciclano, botar na cadeia Beltrano e o Vasco acabar, cara. E o Vasco tem grandes problemas, o Vasco não conseguir sobreviver como um clube. O Vasco precisa sobreviver, o Vasco está com um risco muito alto, essa história que o associativo não tem como ter recursos em cima do contrato que foi feito. Os caras abafaram o associativo. Isso é perigo, isso é um papo um outro dia, mas tem que tomar cuidado. Vamos defender o Vasco. É isso que a gente pede. Bem, dito isso, né? Então, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? Seu like ele é muito importante, né? Ele faz com que o YouTube mostre o vídeo para mais vascaínos, né? A gente precisa que mais vascaínos vejam, se informe, saiba o que realmente está acontecendo. Pedir para que você, então, deixe o seu like. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E comenta aí o que você acha dessa confusão toda. O contrato foi aberto, pelo menos o contrato de acionista, que são 2 contratos importantes, né? O de acionista, o acordo entre acionistas e o acordo do planejamento financeiro. Esse não foi aberto, e foi aberto só o do acionista. Claro, tem mais contratos aí, tem mais contratos. Dentro do contrato financeiro tem outros contratos, do acionista também tem outros contratos, tem os contratos chamados contratos satélites, né? Que vão discutindo isso, discute royalty, discute marca, discute um monte de detalhes, mas o principal, o bolo principal está aí. O contrato de acionista é um dos 2 principais contratos que regem a venda da Vasco SAF. O de acionistas é tão importante quanto o financeiro. Claro que o financeiro a gente vai conseguir ver as podres todas, vai dar relatado o nome das pessoas, vai dizer quem foram os assessores que levaram a comissão, quem tinha que ser pago, quem não tinha que ser pago, como foi pago, as datas de pagamento, o que está pendente, o que não está pendente. Isso vai estar lá no contrato de planejamento financeiro. Mas a gente vai saber, vai abrir. Um dia vai abrir. Já abriu agora o contrato de acionista, né? Vamos ver quem está com esse rabo preso aí. Tá bom? Gente, um abraço. Até o vídeo de amanhã. Fiquem com Deus e tchau.